Bom, então vamos lá. A aula de hoje a gente já vai começar. Essa é a segunda aula referente à matemática 1, né? Conforme eu tinha falado para vocês, eu vou até colocar aqui já, ó. Esse daqui são os conceitos que a gente trabalhou na primeira aula, né? Operações básicas e problemas envolvendo essas operações, frações, MMC e MDC. E agora a gente vai trabalhar com esses conteúdos aqui: potenciação e radiciação e equação do primeiro grau. Por que eu estou falando desses conteúdos especificamente? Porque juntando os conteúdos da aula anterior com os conteúdos dessa aula de hoje, a gente vai ter os conteúdos referentes à primeira prova de matemática. Então, uma vez vocês tendo trabalhado esses conteúdos que eu vou falar aqui, vocês vão estar aptos para fazer, quando quiserem, a primeira prova de matemática. Ok? Então, vamos lá. O que eu preferi fazer aqui? Eu sinalizei os conteúdos que a gente vai ver, por exemplo, potenciação e radiciação, só que eu vou fazer a explicação melhor no quadro. Eu acho que vai ficar mais fácil, né? Então, olha só. A gente sabe que as operações básicas da matemática são adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que existem duas outras operações tão importantes quanto elas, que é a potenciação e a radiciação, tá? Eu vou passar para o quadro, porque eu acho que vai ser mais interessante explicar lá no quadro, tá bom? De qualquer forma, essa apresentação ela vai ficar disponível também lá no grupo do WhatsApp, tá? E vocês vão poder rever, ver a hora que quiser. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui e eu vou compartilhar com vocês o quadro, que acho que vai ficar mais fácil para eu poder explicar. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a potenciação? Eu vou começar falando aqui, ó. Potenciação. A potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Explicando. Vamos supor que eu tenho essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Vou botar mais. Vezes 2 vezes 2. Então, se a gente perceber aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o 5, é o 2 sendo multiplicado 5 vezes. Então, eu posso indicar essa multiplicação toda aqui de uma forma menor, indicando 2 elevado à quinta potência. Então, toda vez que a gente vê isso daqui é uma potência, em que a gente tem o 2 como a base, a gente chama o 2 de base da potência, e o 5 que representa quantas vezes a base está sendo repetida. A gente vai chamar de expoente. Certo? Então, isso é o conceito de potência, tá? A gente precisa ter muito cuidado que, às vezes, quando a gente vê assim, ó, calcule a potência, 2 elevado à quinta. A primeira coisa que dá vontade de fazer é isso daqui, ó, 2 vezes 5, que dá 10. Isso daqui é um vício. E isso daqui está totalmente errado. Potência, o que você vai ter que fazer? O número que está embaixo é o número que se repete. E o número que está em cima é a quantidade de vezes que esse número se repete. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta é igual a 32. Tá? Então, muito cuidado que a gente tem que ter. Vou mostrar outra coisa também que dá muita confusão, e isso eu estou falando com gente, inclusive, que já terminou faculdade, vai fazer algum concurso e se enrola nisso. Quer ver? Sabe, isso daqui é uma potência. 2 elevado. Quando a gente tem o 3 aqui,
a gente não chama 2 elevado à terceira, a gente chama 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo é uma mania que as pessoas fazem, 2 vezes 3, aí coloca isso daqui. Isso é normal. Só que o que a gente tem que lembrar é que 2 elevado ao cubo não é 2 vezes 3. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Aí fala assim, mas dá 6. Isso daqui não é uma conta de mais, é uma conta de multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado ao cubo é 8. Ok? Se por um acaso qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento. Então, voltando aqui. Olha só. Ainda falando sobre nomenclatura de potência, eu quero chamar a atenção de duas coisas. Deixa eu colocar algumas aqui. Botei 3 potências aqui. Eu botei por 2 motivos. Uma a gente vai calcular cada uma dessas potências, e no outro a gente vai falar sobre a forma como se lê cada uma. Toda vez que o expoente, lembrando que o expoente é esse númerozinho aqui de cima, for o 2, a gente não vai falar elevado à segunda, a gente vai falar elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado nada mais é do que 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Ok? Então, apareceu o 2, a gente está falando 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 8 ao quadrado, 1000 ao quadrado, e por aí vai. Quando aparecer o 3, a gente até falou agora, né? A gente não fala a terceira, a gente vai falar elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando sempre, o número que está aqui em cima é a quantidade de vezes que ele se repete. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Esse é o resultado de 3 elevado ao cubo. Agora, os únicos que têm um nome especial é o 2 e o 3, tá? Quadrado e cubo. Todos a gente sempre vai ler com a numeração ordinal. 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, sétima, oitava, nona, décima, primeira e por aí vai. Então, aqui eu tenho 2 elevado à quarta potência. Então, eu teria o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Percebam, é o 4, é o 2, repetido, 4 vezes, exatamente o número que está aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Então, duas situações básicas de potência. Nomenclatura, a gente vai chamar sempre que tiver elevado ao 2, vai ser elevado ao quadrado, sempre que tiver o 3, elevado ao cubo. Passou disso, numeração normal, ordinária. Quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência e por aí vai. Ok? Deixa eu dar um outro exemplo. Aqui, 13 elevado ao quadrado. Nada mais é que o quê? 13 vezes 13. Aí eu vou multiplicar aqui, fazer meu rascunho aqui. 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar. 9 mais nada, 9. 3 mais 3, 6. 1 mais nada, 1. 169. Ok? Então, o que acontece aqui? Elevar um número, em resumo, elevar um número ao quadrado significa quando tem esse 2 aqui em cima, como eu falei
agora há pouco se chama expoente, então a potência de expoente 2, a gente vai chamar sempre o número elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho 13 elevado ao quadrado. 13 elevado ao quadrado nada mais é do que 13 vezes 13. Muito cuidado, não é para somar, é para multiplicar. Ok? E outra tentação, nunca caiam na tentação de 13 elevado ao quadrado. Ah, é fácil, vou fazer assim, ó, 13 vezes 2, que dá 26. Nunca façam isso. Isso daqui não é potência, tá? Isso daqui não é potência. Potência é isso daqui. Repetir um número, a quantidade de vezes que aparece no expoente. Então, é elevado ao quadrado? Repito 13 duas vezes. Ok? Se por um acaso não deu para entender alguma coisa, vocês me abram o áudio aí, falem, ou então escrevam lá nos comentários que eu repito, tá bom? Bom, retomando aqui a potência. Então, vimos aí o 13 ao quadrado. Vou dar um outro exemplo. Vimos também que quando a gente tem o 3 aqui em cima, o expoente é 3, ao invés de falar como os outros, eu tenho uma nomenclatura especial. Eu digo que o número está elevado ao cubo. Então, como que eu leio isso daqui? 8 elevado ao cubo. Então, antes que a gente caia na tentação de fazer isso aqui, não existe isso. Isso daqui não é a mesma coisa que isso. Como é que eu escrevo isso daqui? Como é que eu resolvo? 8 vezes 8 vezes 8. É o 8 multiplicado por ele mesmo 1, 2, 3 vezes. O número que está aparecendo aqui. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, não sei fazer de cabeça. 4 vezes 8, 32, vão 3. 6 vezes 8, 48, com mais 3, 51. Então, ó, 8 elevado ao cubo dá 512. Aí você vê, né, um número pequenininho, 8 elevado ao cubo, que você não dá nada por ele, quando você vai ver 512. Né? Qual é o objetivo da potência? É justamente isso, é a gente pegar números muito grandes e transformar eles em números muito pequenos. Muito pequenos a gente diz assim, da forma de escrever. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo que prove isso daqui que eu falei para vocês agora. Dez elevado a 10. Ganhei na loteria esse prêmio aqui em reais. Aí você fala assim, não acredito. Tô rico. Não acredito, você não pode estar rico. Você ganhou só isso. 10 elevado a 10? Tá, vamos ver o que é 10 elevado a 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Significaria que eu ganhei na loteria nada mais, nada menos que 10 bilhões de reais. Eu não sei nem o que é isso, né? O que significa esse dinheiro. Mas significaria 10 bilhões. Então, observem como um número pequenininho, que você pode não dar nada, é uma coisa gigantesca. Ok? Para ilustrar isso daqui, eu vou até contar uma historinha para vocês, bem rápida. Existe um livro que, se vocês tiverem um dia curiosidade de ler, é um livro maravilhoso. Eu vou escrever até o nome dele aqui, ó. O Homem que Calculava. O nome do autor é Malbataan. Fala assim, nossa, que nome estranho. Ele não é brasileiro, não? Sim, ele é brasileiro. É um professor de matemática. Foi muito importante, já morreu, né? E esse livro é um livro muito gostoso, porque ele fala de vários desafios matemáticos, mas contando histórias, né? E uma das histórias que está nesse livro fala sobre a lenda do jogo de xadrez. Vocês sabem como é que é o jogo de xadrez, né? É um tabuleiro dividido em 64 casas, e você tem o rei, a rainha, e a lenda que o Malbataan contava do jogo de xadrez é a seguinte. Um belo dia, lá, muitos anos atrás, séculos atrás, num reino lá
na Arábia, né? Tinha aqueles, como é que se diz? Os sultões, os emirs. Houve um rei que a rainha morreu. E ele ficou muito triste com isso. Então, vinham artistas de todos os lugares do mundo, vinham pessoas para tentar animar ele, cantores, festas, e nada animava ele, ele estava muito triste. Até que um dia chegou um matemático para ele e inventou um jogo. E nesse jogo tinha a representação do reino dele. Tinha uma peça que era o rei, tinha uma peça que era a rainha, né, que ele tanto gostava e morreu, tinha os peões, tinha os cavalos, e ensinou ele a jogar. E ele gostou tanto do jogo que ele chegou pro inventor e falou assim: olha, você fez uma coisa que realmente me deixou encantado. Você conseguiu me tirar da tristeza que eu estava. Então você pode escolher qualquer coisa que você peça, eu vou te dar. E naquela época, né, para reis e tudo, a palavra valia muito. Aí o inventor chegou para ele e falou assim: não, imagina, só o fato de eu ter animado o senhor, isso já basta para mim. Ele, não, de forma alguma. Você quer o quê? Um castelo e tudo? Você precisa ter ser uma pessoa ambiciosa e tudo. Ele, não, eu não tenho essas ambições e tudo. Aí o rei ficou irritado. Ele não poderia falar assim. Aí começou a achar ruim com ele. Nossa, estou decepcionado com você. Aí o matemático falou assim: então vamos fazer o seguinte. Para que o senhor não fique chateado, eu vou fazer o seguinte: para cada casa do tabuleiro de xadrez, o senhor vai me dar 1 grão de trigo, 1 grãozinho. Então vai ficar assim, ó, uma casa do tabuleiro de xadrez, o senhor vai me dar 1 grão de trigo. Na segunda casa, o senhor vai me dar 2 grãos de trigo. Na terceira casa, o senhor vai me dar o dobro disso, ou seja, 2 ao quadrado. Na terceira, o senhor vai me dar o dobro, 2 ao cubo. E por aí vai. E o senhor vai fazer isso em todas as casas, sempre colocando 1 grãozinho de trigo. Aí o rei ficou revoltado com aquilo, né? Isso daí, um punhado de, de grão na mão pagaria isso. Falou assim: tá bom, mas ficou revoltado pela falta de ambição dele. Pediu para que os matemáticos lá do reino calculassem quantos grãos de trigo ele teria que dar para o matemático lá. E depois disso, os matemáticos chegaram para o rei aflitos. Por quê? Eles fizeram um cálculo. E o cálculo seria isso daqui, ó. 2 elevado à 64ª potência. Claro, número pequeno, né? Só que para vocês terem uma ideia, este número que está aparecendo aqui, ainda que ele empilhasse os grãos de trigo, se eles fizessem uma fila, colocassem um em cima do outro, ele passaria da Lua. Ainda que ele colhesse todo o trigo do planeta, ele não conseguiria chegar, porque esse número é infinitamente grande. Ele é gigantesco. Não parece porque ele é uma potência. E o matemático fez de safadeza com ele, né? Para se vingar e tudo. Então, o que acontece? Final da história. Como a palavra do rei valia muito, ele teve que entregar o reino inteiro para o matemático. Ficou na miséria e o matemático acabou sendo o dono do reino. É uma historinha para quê? Para mostrar para vocês como uma potência engana. Nunca se enganem quando vocês virem isso daqui achando que é um número pequeno. Isso é um número gigantesco, ok? Então, isso daí é para ilustrar a potência, o significado da potência. Você diminui um número, escreve ele de uma forma mais enxuta, ok? Então, terminando de calcular aqui o que a gente estava fazendo. Falamos da potência elevada ao cubo, né? Agora vamos falar da potência. Deixa eu tirar isso daqui. Opa. Falamos da elevada ao quadrado, elevada ao cubo. Agora vamos voltar aqui para outro tipo de potência. Não, 3 eu já fiz. Deixa eu botar outro.
Lembrando que quando aparece o 2 aqui, a gente fala ao quadrado, quando aparece o 3, a gente fala ao cubo, e a partir do 4, a gente só fala a quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência. Então, aqui eu tenho 5 elevado à quarta potência. Como é que eu vou calcular isso? Vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Lembrando que não é mais. Então, não adianta botar aqui que é igual a 20. Isso é uma multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, esse número aqui, ó, 5 elevado à quarta, é a mesma coisa que isso daqui. Ok? Então, isso daí foi só para ilustrar e resumir o que seriam as potências. Agora, existem 2 regrinhas básicas que vocês não podem esquecer de potência. A primeira regra. 5 elevado a zero. Aí você fala assim, 5 elevado a zero, como é que eu vou repetir 0 vezes? Né? Então, por convenção na matemática, todo número elevado a zero é igual a 1. É uma regra. Ah, mas por quê? É uma convenção na matemática. Todo número elevado a zero é igual a 1. Uma vez, eu montei uma questão, quando eu estava em sala de aula, eu montei uma questão de prova que era mais ou menos assim, ó. Dentro do parênteses, um número enorme. Aí o pessoal se matava para resolver. Só que olha quem estava do lado de fora, elevado a zero. Você não precisava fazer nada disso. Todo, independente do que tiver aqui dentro, a resposta vai ser 1. Por quê? Regra, todo número elevado a zero é igual a 1. Isso é uma regra básica da matemática, tá bom? Não importa qual número. Ah, mas é um número muito grande. 7.695 elevado a zero. 1. Não interessa qual é o número, ok? Regra básica da matemática. E a outra regra que eu quero passar para vocês é essa daqui, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Básico, né? Porque se você está vendo 1 aqui, você vai repetir ele uma vez. Então, vai ser ele próprio. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? E só uma última aqui. Nunca caiam nessa tentação. Sabe qual é a tentação aqui? É fazer isso, ó. E não é. 1 elevado à sexta potência é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Aí você fala assim, então é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrem-se que isso não é uma conta de mais, isso é uma conta de vezes. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 1, 1, 1. Em resumo, sempre que a base for 1, o número aqui embaixo for 1, não importa quem está em cima, a resposta vai ser sempre 1. Ok? Então, são essas 3 regrinhas fundamentais aí de potência. Tem alguém online que queira fazer alguma pergunta? Se tiver, pode falar. Se não tiver, eu continuo. Ninguém? Então, vou continuar. Bom, então, isso é o básico da porcentagem. Da onde eu tirei porcentagem? Isso é o básico da potenciação. Só que a gente tem uma outra operação que nada mais é do que o inverso dessa. É a operação que desfaz a potenciação, que é a radiciação. A radiciação nada mais é do que a raiz quadrada. Então, como que a gente indica isso daqui? Por exemplo,
5 ao quadrado não é igual a 25? Você fala assim, 25 por quê? Porque 5 vezes 5, 2 vezes dá 25. Então, a gente sabe que isso daqui é verdade. Como é que eu faço para desfazer isso? Eu tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Vou resumir. Ou melhor, vou voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem o que é desfazer, o que é a operação oposta. Vocês lembram lá, há muitos anos atrás, né, quando a gente fazia a continha de mais, de menos, quando a gente era ainda pequeno, e você tem assim, ó, a gente chamava de prova real. 10 mais 5 é igual a 15. Aí, se você quer tirar a prova real, o que você faz? Você desfaz. Você faz 15 menos 5 dá 10. Por quê? Porque o que desfaz a adição é a subtração. Né? Isso porque elas são operações opostas. O oposto da adição é a subtração. O oposto da multiplicação é a divisão. E o oposto da potência é a raiz. Ou seja, uma cancela a outra. Então, quando eu mostro isso daqui para vocês, por exemplo, raiz quadrada de 9. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Aí você vai pensar, bom, 2. 2 vezes 2 dá 4. Não é? 3. 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é o 3. Aí você falou assim, mas tem que ser 2 vezes? Sim. Quando a raiz aparece pura, assim, só a raiz, né, a gente chama isso daqui de radical, a gente tem uma raiz quadrada. É como se tivesse um 2 aqui, ó. Indica que a raiz é quadrada. Tá? Outro exemplo. Raiz. A gente não precisa nem falar raiz quadrada. Quando a gente fala raiz, a gente subentende que é quadrada. Raiz de 81. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9. 9 vezes 9 dá 81. Aí você fala, tá, até aí tudo bem, né? Porque você falou aí o número que tá. Mas se por um acaso for assim, ó, raiz quadrada de 5. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 5? 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Passou. Não existe raiz quadrada exata. Então, como é que a gente indica? Simplesmente assim, raiz de 5. Se vocês forem fazer na calculadora, a calculadora científica que tem raiz, vocês vão ver um número gigante, é um número que não acaba, porque ele é um número irracional. Ele vai até o infinito, se vocês forem calculando, não vai terminar nunca. Tá? Então, isso daqui a gente não calcula, são raízes, a gente chama de raízes não exatas. Quais são as raízes exatas? É a raiz, primeiro, 1, né? Raiz de 1 é 1. Aí depois a gente tem raiz de 4, que é o 2. Raiz de 9, que é o 3. Raiz de 16, que é o 4. Mas como é que eu sei isso de cabeça? É só multiplicar, gente. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É o 3. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. Por aí vai. Ok? Então, isso daqui são as raízes quadradas. Só que, vocês lembraram que a gente tem elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Assim, a raiz mais importante é a quadrada, é que vai mais aparecer. Mas existem as outras raízes. Né? Então, observem isso daqui. Aí tem que aparecer um número. Tá? Se não tiver isso daqui, a gente tem uma raiz quadrada. Se for puro, não tiver nada, a gente sabe que é uma raiz quadrada. Ou seja, é o número multiplicado pelo outro 2 vezes. Só que aqui apareceu o 3. Isso significa que a gente tem uma raiz cúbica. Raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? É o 2. Aí você fala assim, não, 2 vezes 3 dá 6. Só que não é multiplicação, lembrem-se sempre.
O que a gente tem aqui é o 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 dá 2. Ok? E isso daqui. Eu vou ler como raiz quarta de 16. Cuidado que na tentação você vai falar raiz quadrada, porque você lembra do 4, associa com quadrado, não é. Raiz quadrada não tem número aqui. Raiz quadrada é isso aqui, ó. Isso é raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. Tá? 4 vezes 4 dá 16. Aqui nesse outro, eu tenho uma raiz quarta de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16? Aí a gente vai pensar e vai ver que é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, raiz quarta de 16 é 2. Ok? Então, gente, essa é toda a teoria de potência e radiciação. Para que vocês estejam aptos para fazer a prova, vocês precisam saber o que é potência e o que é raiz. Tá? O que eu vou fazer? A exemplo do que eu fiz na semana passada, que assim que terminou a aula, eu mandei uma folhinha de exercício para vocês. Amanhã eu vou enviar também uma folha de exercício para vocês sobre raiz e potência, para que vocês façam. Por que isso? Ah, eu sou obrigado a fazer? Não, não é obrigado, não vale nota nem nada. Mas vocês precisam treinar para saber se vocês estão aptos, né? Então, assim, quem fez aquela folha de exercício da aula passada e ficou com alguma dificuldade, pode depois falar comigo pelo WhatsApp, ali no grupo, né? Eu estou lá no grupo do WhatsApp, é só me chamar, se não quiser falar no próprio grupo. Tira suas dúvidas, pode mandar áudio, não tem problema nenhum. E outra coisa, quem entrou depois, eu estou chegando agora, ainda não sei, que folhinha de exercício é essa? Vejam a primeira aula que foi gravada, e logo depois eu coloquei uma folha de exercício. Eu vou colocar novamente no grupo essa folha de exercício. Tá? E essa folha também, a gente está pedindo lá na plataforma, vai ter um local em que ela vai ficar. Então, vocês vão poder acessar ela por lá também. Tá? Mas eu vou colocar novamente no grupo, que eu acho que é até mais fácil, o grupo de WhatsApp, você pega e já faz. Vai ter essa folhinha de exercício de raiz e de potência. Ok? Bom, deixa eu parar aqui e vou voltar para a apresentação lá. Essa é a teoria de potência e raiz quadrada. Vamos seguir o barco. Deixa eu só aparecer aí para vocês. Acho que apareceu agora, então vamos seguir. Qual é o próximo assunto? Equação do primeiro grau. Eu botei aqui só para a gente ver uma definição rápida, mas eu vou voltar para o quadro, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é uma equação onde a incógnita tem expoente 1. Falei grego, né? Mas eu vou mostrar isso no quadro. Deixa eu já voltar novamente para o quadro. Pô, mas já vai voltar para o quadro? No quadro é melhor para a gente explicar. Então, assim, o que é uma equação? Equação é qualquer tipo de cálculo em que a gente tem um valor desconhecido. Então, vamos supor, alguma coisa mais 5 é igual a 8. Alguma coisa mais 5 é igual a 8. Bom, de cabeça eu falo, bom, o que está faltando aqui é o quê? O 3. Então, eu posso dizer que esse alguma coisa é o 3. Pronto, você acabou de resolver uma equação. Só que isso daqui é uma coisa assim muito, né? Alguma coisa. Na matemática, a gente usa códigos. E qual é o código que a gente usa em equação? Esse número que a gente quer saber, a gente vai indicar por uma letra, que é chamada de incógnita. Então, por exemplo, x, né? A gente sempre usa, mais 3 é igual a 5. Qual o valor de x?
qual é o número que quando eu somo com 3 dá 5? Aí você fala, é 2. Legal. Então, resposta, x é igual a 2. Acabamos de resolver uma equação. A gente diz que essa equação aqui é uma equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque a gente vai olhar sempre para a incógnita, para a letra. Aqui. Qual é o expoente dela? Você fala assim, Alexandre, ela não tem expoente. Lembrem-se sempre, né? O que é expoente? Ó, 3 elevado ao cubo, o expoente está aqui em cima. 2 elevado à quinta, o expoente está aqui em cima. Né? Então, vou olhar para o x. Qual é o expoente? Você fala, não tem expoente nenhum. Quando não tem nenhum, é a mesma coisa que tem um 1. Lembra? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu não preciso botar o 1 quando não tem nada. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu olhar para a equação e o expoente da incógnita, da letra, não aparecer, a gente sabe que é uma equação do primeiro grau. Tá bom? Vou dar um outro exemplo. Essa equação aqui é uma equação de que grau? Antes que dê a tentação, o grau é 3, porque tem um 3 na frente do x. A gente não está falando na frente, a gente está falando em cima. Qual o número que está aparecendo aqui? Nenhum. Se não tem nenhum, é como se tivesse 1. Né? Então, essa equação a gente chama que é uma equação do primeiro grau. Outro exemplo. Cinco x ao quadrado menos 1 é igual a 0. Qual é o grau dessa equação? Opa, olha o expoente do x. É o 2. Então, a gente diz que essa é uma equação do segundo grau. E por aí vai. Ah, e se eu tiver... Opa, errado. E se eu tiver uma equação assim, ó? Se eu tiver uma equação assim. Eu vou falar que a equação é do nono grau? Claro, uma equação do nono grau. Aqui, o expoente 9. Lembrando sempre que eu tenho que ver o expoente da letra. O expoente é 9, a equação é do nono grau. Ok? Vou dar outro exemplo. Dois x elevado à quinta mais 3 elevado à oitava é igual a 0. Qual é o grau dessa equação? Você vai falar, agora confundiu, porque tem dois expoentes. Mas lembrem-se sempre, o que conta para a gente é o expoente da incógnita. Sempre vai contar para a gente o expoente da incógnita. A incógnita está aqui, ó. Olha o expoente dela. Então, aqui a gente tem uma equação do quinto grau. Ok? Outro exemplo. Outro exemplo. E se por um acaso eu tenho isso daqui, ó? Tem um monte de incógnita. Tem uma aqui, tem uma aqui e tem uma aqui. Qual é o grau? O grau é sempre a maior. Então, eu tenho aqui um 3, eu tenho aqui um 2, e aqui é como se eu tivesse um 1. O maior é o 3. Então, a gente diz que essa equação é uma equação do terceiro grau. Ok? Então, isso, quando a gente fala, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, a gente está falando sobre isso. Sobre o expoente da incógnita. A incógnita nada mais é do que a letra, ela recebe esse nome bonito, incógnita, né? Então, é isso. Agora, vamos ver, vamos relembrar como é que a gente faz para resolver uma equação, né? Vamos começar com uma bem simples. Algumas, assim, quando elas são muito simples, você vai falar, isso daí eu faço de cabeça. Só que para a gente resolver uma equação, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quais são as operações opostas? Né? A gente sabe que o que desfaz a conta de mais é a conta de menos. O que desfaz a conta de vezes é a conta de dividir.
E o que desfaz a potência é a raiz. Certo? Essas são as operações inversas. Então, quando eu vou resolver uma equação, a equação nada mais é do que eu isolar a letra. O que é isolar? Isolar é a gente fazer com que a letra fique sozinha de um lado da equação. E do outro lado, fiquem todos os números. Ah, que lado é esse? Os lados que são divididos pelo sinal de igual. Então, a gente vai fazer o seguinte: letra de um lado, número de outro. Quem a letra aqui é o x. Vou repetir. Então, olha só, tem um número aqui do lado do x. Eu não quero esse número aqui. Eu vou ter que passar ele para o outro lado. Só que quando eu passo com a operação inversa. Aqui não era mais 8. Eu vou passar para o outro lado, menos 8. Então, ó, o x eu vou repetir. O 15 já estava no lugar dele, fica no lugar dele sem eu mexer. Agora o mais 8 mudou de lugar. Então vai virar menos 8. X é igual 15 menos 8, 7. Ah, mas Samuel, eu faria de cabeça. Sim, você faria de cabeça nesse daqui. Mas tem alguns que vão ficar mais complicados e a gente vai ter que usar essa regra. Ok? Deixa eu dar outro exemplo. Dois x menos 5 é igual a 9. E agora, como é que a gente vai fazer? Da mesma forma, número de um lado, letra do outro. Agora, o que significa esse 2x aqui? Esse 2x aqui nada mais é do que 2 vezes x. A gente troca o sinal de vezes por esse pontinho, porque como a gente está trabalhando com x, imagina 2xx. Você não vai saber quando que é o x e quando que é o sinal de multiplicar, né? Então, a gente troca pelo ponto e também a gente pode escrever sem nada. Quando está sem nada, significa que é uma multiplicação, tá bom? Então, quando eu escrevo, por exemplo, 3x é a mesma coisa que 3 vezes x, tá? Então, assim, eu tenho 2x menos 5. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma. Letra de um lado, número para o outro. Vou manter o 2x aqui, porque esse 2 está grudado com x, eu não tenho como mexer nele agora. Igual, o 9 já está no lugar certo, só que esse menos 5 vai mudar de lugar. Se ele era menos, ele vai virar mais. 9 mais 5. 2x é igual, 9 mais 5 dá 14. Ah, legal, achei. Só que eu achei 2x. Eu não quero 2x, eu quero x. Isso daqui não é uma multiplicação? O que desfaz a multiplicação é a divisão. Então, se o 2 está multiplicando aqui, eu posso passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar, ó, x é igual a 14 dividido por 2. Assim, dividido, porque esse traço aqui de fração ele quer dizer nada mais nada menos que uma divisão. 14 dividido por 2. X é igual a 7. Ok? Então, sempre que a gente tiver esse número aqui multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Tranquilo? Vou dar um outro exemplo. Três x menos 1 igual a 1. Mesma forma, letra de um lado, número do outro. 3x é igual a 1. Aqui era menos 1, passei para o outro lado, virou mais 1. 3x é igual a 2. O 3 está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. X é igual a 2 dividido por 3. Opa, 2 não dá para dividir por 3, não dá um número exato. Até dá, mas não vai dar um número exato. Então, eu parei aqui. X é igual a 2 terços. Virou uma fração. Ok? Então, isso é a resolução de equação de segundo grau. Eu não vou mexer com vocês agora, nesse momento, com as equações que têm denominador. Equações que são frações, porque a gente não vai trabalhar com isso
nesse primeiro momento, só na prova 2. Então, a primeira prova que vocês vão fazer é a prova que se refere a esses 5 conteúdos que a gente trabalhou agora. E exatamente dessa forma que apareceu aí para vocês. Tá? Então, em resumo, deixa eu voltar aqui para o quadro para vocês, para a apresentação para vocês verem. Em resumo, o que a gente vai trabalhar? Os conteúdos da aula 1, operações básicas e problemas envolvendo as operações, né, aqueles probleminhas que a gente fez. Frações, representação de fração, o que é 2/3, o que é 3/4. MMC e MDC, que a gente resolveu na última aula, mas eu vou mandar uma listinha de exercícios também, tá, para vocês. Lembrando que a lista é para quem quiser fazer. Calma aí. E o que a gente viu hoje. Potência e raiz e equação do primeiro grau. Esse tipo de equação que a gente resolveu agora. Nenhum mais elaborado. Ok? O que eu sugiro para vocês? Façam os exercícios, vejam as videoaulas na plataforma. Se aparecer dificuldade, né? Ainda estou com dificuldade, resolvi um exercício, mas não estou muito confiante. Quando vocês acharem que conseguiram resolver e que não estão com muitas dúvidas, vocês podem agendar a prova. Ou vocês podem pedir um simulado. Como é que você faz isso? Fala comigo lá pelo WhatsApp, ou manda mensagem pela plataforma, mas pelo WhatsApp é melhor. Fala assim, ó, Alexandre, eu estou querendo fazer um simulado para ver se eu estou bem, porque eu acho que eu consegui. O que eu vou fazer? Eu vou mandar o simulado para vocês por um link, e vocês vão lá e vão resolver. Se vocês acertarem, viram que conseguiram acertar, estou bem, vocês podem agendar a prova. Se vocês viram que ainda estão com dificuldade, vocês esperam mais um pouquinho, estudam mais um pouco para fazer. Lembrando que vocês podem fazer essa prova a qualquer momento. Tá? Vocês não precisam esperar, em momento algum, nada para fazer a prova. Os exercícios deixo para vocês 3 exercícios aqui para serem feitos. Tá? Resolução de equações. Eu não vou pedir para vocês fazerem agora. Esses 3 exercícios aqui, eu vou estar, essa apresentação, o link dela, eu vou jogar no grupo, já vou jogar até agora, para não esquecer. Tá? Vou lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou colocar o link dessa apresentação. Então, basta vocês clicarem que vocês vão ver, já está lá, que vocês vão ter essa apresentação, vocês vão poder resolver essas 3 equaçõezinhas aqui. Teve dificuldade, então eu quero ver se está certo. Pode me mandar a resposta, pode botar no grupo, pode mandar no privado. Tá? E esse é a base da prova, da primeira prova de matemática, matemática 1. Ok? Pessoal, ficou alguma dificuldade, alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente trabalhou hoje? Bom, se ninguém teve nenhuma dúvida, não sinalizou. Não, tudo ok, obrigada. Tudo ok, né? Tá ótimo. O pessoal que, obviamente, está assistindo essa aula gravada não vai ter a possibilidade de falar se teve alguma dúvida. Mas, para isso, existe o nosso grupo lá, o e-mail que está lá com vocês também, o WhatsApp. Usem e abusem dessas possibilidades, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela aula de hoje. Hoje a gente gastou um pouquinho de tempo, né? Mas é porque o conteúdo realmente é breve. Eu quis colocar de uma forma bem prática, para não ficar enchendo a cabeça de vocês de conteúdo que vocês não vão usar agora. Mas, obviamente, aprofundem-se depois com os vídeos. Lá tem muita coisa, tem muito conteúdo, e é bom que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Aqui o objetivo é a prova para vocês fazerem, né, e conseguirem já eliminar a matéria. Ok? Então, até semana que vem. Lembrando que semana que vem a gente vai ter aula de matemática 3. E qualquer dúvida é só sinalizar. A América falou alguma coisa? Não, desculpa, foi sem querer. Ah, tá ok. Então tá, gente. Boa noite para vocês, bom descanso e até semana que vem. Lá no grupo, depois eu sinalizo o dia direitinho da próxima aula, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite.